Segmentos proporcionais. Antes de nós começarmos a ver esse assunto, vamos relembrar o que é uma razão. Uma razão nada mais é do que uma divisão. Então, por exemplo, olha, temos aqui dois segmentos, tá bom? O segmento que vai de A até B e o segmento que vai de C até D. Quando nós falamos segmento, estamos falando de segmento da reta. O segmento da reta é um pedaço da reta, porque a reta ela é infinita, né? Então, pegamos um pedacinho CD e um pedacinho AB. Então, o pedacinho AB, ele mede 8 centímetros e o CD, 20 centímetros. Então, eu vou querer calcular a razão. A razão entre o segmento AB e o segmento CD, ou seja, é a divisão de AB por CD. O AB mede 8, o CD mede 20, então temos essa fração aqui, 8 sobre 20, que eu posso simplificar por 4. Então, eu vou obter o quê? 2 sobre 5. Vamos, então, ver mais um exemplo. Agora, eu tenho esses dois segmentos aqui, segmentos de reta. O MN, que mede 10 centímetros, tá bom? E o P e Q, que mede 25 centímetros. Então, eu também quero calcular a razão, a divisão entre esses dois segmentos. Então, a razão entre o segmento MN e o PQ é 10 sobre 25, porque o MN mede 10 centímetros e o PQ 25 centímetros. Que eu posso também chegar aqui e simplificar por quem? Por 5, não é isso? Vai dar 10 dividido por 5, 2. E 25 dividido por 5, 5. Repara, gente, que a razão entre esses dois segmentos deu 2/5, tá bom? E a razão entre esses dois segmentos também deu 2/5. Olha que coisa engraçada. Quando isso acontece, nós falamos que esses 4 segmentos são o quê? São proporcionais. Esses 4 segmentos são proporcionais. O que significa isso? Significa que AB, né, sobre CD é igual a MN sobre PQ, tá bom? Por quê? Porque AB sobre CD deu 2/5 e MN sobre PQ também deu 2/5. Então, AB, CD, MN, PQ são segmentos proporcionais, ou seja, satisfazem essa igualdade aqui. Vamos pensar então de modo mais geral. Se eu tiver 4 números, A, B, C e D, e eu falar assim, esses números são proporcionais. O que significa isso? Significa que a divisão, né, a razão entre os primeiros é igual à razão entre os últimos, tá bom? Então, A sobre B é igual a C sobre D. Esses números aqui, A, B, C, D, né, que antes para nós eram segmentos, eles têm nomes. Vamos ver então quais são os nomes deles. Esses nomes têm tudo a ver com a posição deles aqui nessa sequência, olha só. Então, o primeiro e o último são chamados de extremos, tá bom? Então, ó, o primeiro aqui é o A, o último é o D, eles são chamados de extremos, tá bom? E os dois do meio são chamados de meios, tá bom? Então, é assim, então o B aqui e o C são os meios e o A e o D extremos. Vamos ver um exemplo aqui de uma proporção. Então, ó, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Isso aqui é um exemplo de uma proporção, tá bom? Como é que eu posso verificar se isso aqui é uma proporção ou não? Eu posso fazer isso de 2 modos diferentes. O primeiro modo é simplesmente fazer uma simplificação. Olha, 1 sobre 2 eu não posso simplificar, mas 2 sobre 4 eu posso simplificar. Eu posso dividir todo mundo por 2. Então, eu posso transformar 2 sobre 4 em quem? Em 1 sobre 2. Tá vendo? É a mesma fração que está aqui no lado. Então, como são iguais, certamente isso aqui é uma proporção, tá bom? Então, o A é 1, o B é 2, o C é 2 e o D é 4. Então, eles estão formando aqui uma proporção. Mas tem um outro modo que eu posso fazer para verificar se é uma proporção ou não. E esse outro modo é bem interessante. Esse outro modo diz o seguinte, ó, vai ser sempre uma proporção quando o produto dos meios for igual ao produto dos extremos. Ou seja, tem que multiplicar o BC e tem que multiplicar o AD. O que significa isso? Significa simplesmente a gente multiplicar cruzado, ó, esse com esse
e esse com esse, tá bom? Se a conta for igual dos dois lados, então temos uma proporção. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha só. 1 vezes 4 multiplicado dá 4, não é isso? E agora o outro lado. 2 vezes 2 dá 4. Isso é igual? Sim, é igual, ó, é igual. 4 é igual a 4. Então, realmente, isso aqui é uma proporção, porque o produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos. Isso significa multiplicar cruzado. Vamos ver agora propriedades super importantes a respeito das proporções. Olhem só, se eu tenho, então, uma proporção A sobre B é igual a C sobre D, tá bom? Uma proporção nada mais é do que razões que são iguais, né? Isso, divisões que são iguais. Se eu tenho uma proporção A sobre B igual a C sobre D, então eu posso somar o A com C, somei, somar o B com D, somei, e isso vai continuar sendo também uma proporção. Então, se eu somar os de cima e somar os de baixo, isso continua sendo uma proporção. A mesma coisa se eu diminuir. Se eu agora diminuir os de cima, A menos C, e diminuir os de baixo, B menos D, eu vou continuar tendo uma proporção. Então, todos esses aqui, né, são proporções. Vamos ver um exemplo disso? Vamos fazer essa soma e essa diferença nessa nossa proporção aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Então, eu tenho lá, ó, 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, não é isso? Vamos somar. Quanto é que é 1 mais 2? 1 mais 2 dá 3. E 2 mais 4 dá 6, tá bom? Então, repara só, ó, 3 sobre 6 continua sendo uma proporção com esses dois. Porque, olha só, se eu simplificar por 3, vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 2, tá bom? Que também é 1 sobre 2 aqui, e aqui também é 1 sobre 2. Então, realmente, ainda é uma proporção, se eu somar os de cima e os de baixo. E também, se eu diminuir os de cima e os de baixo, olha só, 1 menos 2 dá menos 1, tá bom? E 2 menos 4 dá menos 2. Então, isso aqui, ó, é menos 1 menos 2, que continua sendo uma proporção com os anteriores. Por quê? Se eu simplificar aqui, né, por menos 1, né, isso aqui tem menos 1 menos 2. Se eu simplificar por menos 1, continua dando o quê? 1 meio, tá bom? Então, essa é 1 meio, essa é 1 meio, essa é 1 meio e essa é 1 meio se eu simplificar. Então, é uma proporção. Se você quiser verificar e multiplicar cruzado cada um desses, você vai ver que vai dar sempre o mesmo resultado. Então, realmente, todos aqui formam uma proporção. Proporção é um assunto muito importante que nós vamos ver bastante a partir de agora, nos nossos vídeos. Já começando a ver agora, olha só, uma aplicação da proporção. É o famoso Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales diz? Ele diz o seguinte, se nós tivermos, olha, várias retas paralelas, tá vendo essa aqui, ó? Essa reta aqui é paralela com essa e é paralela com essa. Então, são 3 paralelas, elas não se tocam. Se nós tivermos várias retas paralelas e essas retas paralelas forem cortadas por outra reta, tá vendo aqui, ó? Então, tem a reta P, cortando essas retas paralelas, e também tem a reta Q, cortando essas retas paralelas. O Teorema de Tales fala o seguinte, que quando isso acontece, vão se formar segmentos de reta. Então, olha só, eu tenho esse segmento de reta aqui, por exemplo, tá bom? Tenho esse aqui também, que vale 4, por exemplo, é um pedaço da reta. Tenho esse aqui que vale x, e tenho esse aqui que vale 3, tá bom? Tenho esses segmentos de reta. O Teorema de Tales diz que esses segmentos de reta formados por essas retas, que cortam as retas paralelas, são proporcionais. São segmentos proporcionais. Ou seja, mas eles são ordenadamente proporcionais. Ou seja, esse sobre esse vai dar igual a esse sobre esse. Tá vendo? São 4 segmentos proporcionais. Mas essa proporção, ela segue a uma ordem, né? São ordenadamente proporcionais. Se eu escolher aqui esse segmento e esse segmento, então vai ficar 2 sobre 4, não é isso? Então, isso vai ser proporcional às mesmas posições aqui que eu escolhi antes. Ó. Vou ter que escolher essa posição do outro lado, que vai ser esse aqui, 3 e x, tá bom? Então, ó, retas paralelas e outras 2 retas que cortam elas, tá bom? Vão se formar segmentos. O Teorema de Tales diz que esses segmentos são proporcionais. Então, ó, 2 sobre 4 é igual a 3 sobre x, tá bom? Então, aqui nós podemos resolver já encontrar o valor de x. Vamos fazer isso como?
Multiplicando cruzado, né? É a propriedade das proporções. Que é o quê? O produto dos meios é igual ao dos extremos. Só que antes, para facilitar, podemos simplificar o que nós tivermos condições de simplificar. E aqui nós podemos, né? Por 2. Vai dar 1 e vai dar 2, tá bom? E agora sim vou usar a propriedade de multiplicar cruzado, né? Então, x vezes 1 vai dar x. E 3 vezes 2 vai dar 6. Então, x é igual a 6. Vamos aqui agora ver outro exemplo do Teorema de Tales. Repara só, ó, tem retas paralelas, tá vendo? Tem retas paralelas e tem duas retas, né, cortando elas, duas retas transversais cortando elas. Então, essas retas transversais, elas formam segmentos, né, que são que ordenadamente proporcionais. Então, ó, tem esse segmento aqui, não é isso? Tem esse segmento aqui, que vale y, tem esse aqui que vale 4, não é isso? E esse aqui que vale 10. Tá bom? Então, nós podemos dizer o quê? Que esse segmento sobre esse é igual, é proporcional ao quê? A esse sobre esse. Só que repara uma coisa, eu não sei quanto é que vale esse segmento aqui, tá bom? Não sei. Mas, repara uma outra coisa. Eu tenho aqui, na verdade, 3 segmentos. Não tenho só 2, não. Ó. Eu tenho esse aqui, não é isso? Que eu não sei. Eu tenho esse aqui, que é o y. E eu tenho um terceiro segmento, que vai daqui até aqui embaixo, tá bom? Que nesse caso aqui, ó, vale quanto? Vale 21, tá bom? Então, eu posso usar, na verdade, esse segmento grandão, tá bom? E trabalhar com ele. Vamos, então, aplicar o Teorema de Tales. Olha só, vou falar que esse segmento aqui, y, tá bom? Sobre esse grandão, que é 21, tá bom? Vai ficar y sobre 21, vai ser proporcional a quem, ó? Se eu peguei o y, eu vou ter que pegar o 10, tá bom? Então, y sobre 21 vai ser proporcional a 10 sobre quem? Se eu peguei o y, eu pego o 10. Se eu peguei o grandão, que é 21, eu vou ter que pegar o grandão aqui também. Só que quem é o grandão aqui também? O grandão aqui vai ser 10 mais 4, que dá quanto? 14, tá bom? Então, ó, y sobre 21 vai ser proporcional a 10 sobre 14. Vamos obter essa proporção aqui. Tudo bem, gente? Tudo aqui é questão de escolher segmentos para pegar. Então, você tem que pegar o segmento que você tem. Nesse aqui, eu tinha esse 2. Então, eu pude pegar 2, 4, 3, 6. Aqui, eu não posso pegar esse, porque eu não sei quem é esse segmento aqui. Não sei. Mas eu sei que é o grandão. Então, eu pego y, grandão, y21, e vou pegar na mesma posição aqui, porque tem que pegar na ordem. Então, ó, 10, tá bom? 10. E depois o grandão também. Só que o grandão, eu sei que é 10 mais 4, que dá 14, tá bom? Dá 14. Então, ó, eu posso também aqui achar agora o meu valor de y pelaquela proposição, né? Pelaquela propriedade de o produto dos meios é igual ao dos extremos. Mas antes, o que eu faço? Eu simplifico para facilitar a conta. Então, ó, 10 e 14, eu posso simplificar por quem? Por 2. Vai dar, ó, 5, não é isso? E 7. Simplifiquei assim. Só que quando eu tenho uma igualdade desse tipo, eu posso simplificar o de cima com o de baixo, ou os dois de cima, tá bom? Ou os dois de baixo. Ou seja, eu posso simplificar em jogo da velha. O de cima com o de baixo, ou os dois de cima, ou os dois de baixo. Então, já simplifiquei o de cima com o de baixo, deu 5 e 7, né? Dividi por 2. E agora, eu também posso aproveitar e simplificar, ó, os dois de baixo, porque é 7 e 21. Eu posso simplificar por quem? Por 7. Então, aqui vai dar 1, tá bom? E aqui vai dar 3. Então, agora, eu não posso mais simplificar ninguém, vou usar a propriedade. Multiplico, né? E vou achar o valor de y. Y vezes 1 dá y. E 5 vezes 3 vai dar 15. Então, o valor de y aqui é 15. Vamos agora ver uma outra aplicação da proporção, não é isso? Que é o quê? O Teorema de Tales nos triângulos. Tá vendo? Então, olha só. Temos aqui um triângulo, ABC, tá bom? E temos esse segmento aqui, ó, que é DE. Então, temos aqui 6, 2, x e 3. Vocês conseguem reparar que esse triângulo aqui está muito parecido com a cara dos últimos exercícios que nós fizemos? Olha só para cá. Não está parecido? Não está parecido? Se eu chegasse essa reta aqui, mais puladinho assim, e colasse aqui, não formaria um triângulo parecido com esse?
Sim, não é isso? Então nós podemos aplicar também o teorema de Tales nesses triângulos aqui. Por quê? Porque ó, essa reta aqui, ó, ela é paralela a essa aqui, tá vendo? Então tem retas paralelas, gente, com certeza vai estar aí o teorema de Tales. Se você não está conseguindo enxergar, pensa o seguinte, ó, vamos pegar essa reta aqui e vamos afastar um pouquinho. Vamos puxá-la para o lado. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Eu peguei essa reta aqui e afastei para o lado. Então ficou, ó, x, 3, 6, 2. Então repara uma coisa. E para aproveitar ainda, o que eu fiz? Para ajudar ainda mais a ver que é o teorema de Tales, eu cheguei aqui no ponto A, ó, e tracei uma outra reta, tá vendo? Que também é paralela às de baixo, tá vendo? Só mesmo para a gente poder ter certeza, né? Vocês conseguirem enxergar que realmente isso aqui é um caso de teorema de Tales, tá vendo? É só pegar essa aqui e afastar um pouquinho. Então vai ficar, ó, 6, 2, x, 3. Então, ó, são retas paralelas, não é isso? Retas paralelas, cortadas por uma transversal, não é isso? Uma transversal, outra transversal. Então, esse segmento aqui, 6, 2, x e 3, são o quê? Proporcionais, não é isso? Então, ó, 6 sobre 2, vou pegar 6 sobre 2. Então, eu vou ter que pegar quem? X sobre 3, tá bom? Forma uma proporção. Então, vai ficar assim, ó. 6 sobre 2, tá vendo? Na ordem, ó. Peguei o 6 e peguei o 2. Então, eu vou ter que pegar quem? Vou ter que pegar o x, né, na mesma posição do 6, e vou ter que pegar o 3, na mesma posição do 2. Agora eu faço o quê? Resolvo essa conta simplificando. Ó. Aqui dá para simplificar por 2, vai ficar 1 e 3. Não posso mais simplificar, porque lembra, é o de cima com o de baixo, ou os de cima e os de baixo, né? Então agora eu só faço o quê? Só multiplico para poder achar o valor de x. X vezes 1 dá x, 3 vezes 3 dá 9, então o nosso x aqui vale 9. Uma outra aplicação muito interessante da proporção é o teorema da bissetriz interna. Então vocês lembram o que é uma bissetriz interna? Uma bissetriz aqui, ela vai dividir um ângulo, né, em dois iguais, não é isso? Então esse aqui vai ser igual a esse. Só que a bissetriz, gente, essa aqui, ó, vou até chamar de Bzinha aqui, ó, bissetriz, tá bom? Ela encosta aqui no outro lado. Tá bom? Então, o que o teorema da bissetriz interna diz pra gente? Ela diz que a bissetriz interna, ela divide esse lado aqui em segmentos proporcionais com os lados que estão coladinhos com ele. Então, por exemplo, ó, esse segmento aqui, x, ele é proporcional ao 8, tá vendo? Que é o outro segmento do triângulo que está coladinho com ele. E esse segmento aqui, y, ele é proporcional ao segmento 12, que é o segmento que está coladinho com ele. Então, o teorema da bissetriz interna diz assim: a bissetriz interna divide os lados, né, do triângulo, os segmentos do triângulo, em segmentos proporcionais aos lados que estão coladinhos com eles. Então, ó, x sobre 8 vai ser igual a y sobre 12, tá bom? Ó, temos essa proporção aqui. X sobre 8 igual a y sobre 12, porque esse teorema nos diz que a bissetriz interna divide o lado do triângulo em segmentos que são proporcionais aos lados que estão colados com ele. Então, ó, esse segmento x é proporcional ao lado 8, né? E esse segmento y é proporcional ao lado 12. Então, como é que eu posso fazer para resolver isso aqui, professor? Se tem duas letras, eu não sei resolver. Calma, vamos com calma. Repara uma coisa, ó, x mais y vale quanto? X mais y vale 15, tá vendo? Porque tudo isso aqui vale 15. Então, x mais y vale 15. Com isso aqui agora, eu posso usar, né, aquela propriedade de somar os de cima e de somar os de baixo. Então, eu somei, ó, x mais y e 8 mais 12, que dá 20. Só que, gente, repara uma coisa. Quanto é que vale x mais y? X mais y vale 15. Então, tudo isso aqui de cima é 15. Tá bom? Então, ó, x sobre 8 é proporcional a y sobre 12 e é proporcional a 15 sobre 20. Então, eu posso simplesmente ignorar aqui no meio, né, o y sobre 12, né, e falar que x sobre 8 é proporcional a 15 sobre 20. Aí eu vou ter 3 números e uma letra e vou conseguir encontrar, então, o meu valor de x. E foi isso que eu fiz, ó. X sobre 8, tá vendo? É proporcional a 15 sobre 20, porque todo mundo aqui é proporcional. Se eu quiser pegar esse com esse, também vai ser, tá bom? Então aqui eu consigo descobrir o valor de x. Vamos então aqui simplificar por 5, ó. Vai ficar 3 e 4.
não é isso? E eu posso simplificar aqui o 4 com o 8. Por 4, né? Vai ficar quem? 1 e 2, tá bom? 1 e 2. Então, já consigo achar o meu valor de x. Quem vai ser o meu valor de x? Vai ser, ó, x vezes 1, x. 3 vezes 2, 6. Então, meu x vale 6, tá bom? Essa questão queria o quê? Que nós usássemos o teorema da bissetriz interna, né? Para descobrir o valor de x e y. Como é que eu faço agora para descobrir o valor de y, professor? Você pode fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, com y. Vai ficar y sobre 12 igual a 15 sobre 20. E você acha o valor de y. Mas tem um modo mais fácil. Como você sabe que x mais y é igual a 15, é só substituir aqui o x como 6, tá vendo? Vai ficar assim, ó. O x não é 6? Então vai ficar 6 mais y igual a 15. Passa o 6 para o outro lado diminuindo, vai ficar 15 menos 6, que vai dar y igual a 9. Então, y é 9 e o x é 6. Esse é o teorema da bissetriz interna. Se tem a bissetriz interna, também tem a bissetriz externa. Lembra do ângulo externo? Olha só, o ângulo externo aqui, né, ao A, tá vendo? Então, tem esse ângulo aqui, não é isso? Eu quero descobrir qual é o ângulo externo. O que eu faço? Eu prolongo um lado, né? Prolonguei. E o ângulo que formar aqui, ó, vai ser vai ser o ângulo externo, tá bom? Um ângulo externo. Então, o que a bissetriz dele faz? A bissetriz vai dividir o ângulo externo em dois ângulos iguais. Então, esse roxinho aqui é igual a esse roxinho aqui. Então, ó, se eu prolongar a minha bissetriz, tá vendo? Que essa marronzinha aqui, e aproveitar e prolongar também aqui o meu lado do triângulo, né, que é a base, eu vou formar aqui, ó, um segmento CD, que eu chamei de Y, tá bom? Então, eu tenho o segmento Y aqui e tenho todo esse segmento aqui X, tá vendo? Que é o quê? É a base do triângulo mais a partezinha que nós prolongamos para poder encontrar com a bissetriz externa. Então, o que o teorema da bissetriz externa diz, né? Ele também nos dá uma proporção. Ele fala o quê? Que a bissetriz externa, ela produz dois segmentos proporcionais aos lados do triângulo. Então, olha só, esse segmento aqui, ó, Y, tá vendo? Ó, CD, ele é proporcional a esse lado aqui, não é isso? Então, Y sobre 5, tá bom? E esse segmento aqui também que foi criado, X, né? Que ele não existia. O triângulo era só até aqui, né? 6, 5, 8. Então, surgiram dois segmentos, o Y e o X. Esse teorema nos diz que esses segmentos que surgiram são proporcionais aos lados do triângulo. Então, ó, Y é proporcional a 5 e X vai ser proporcional lá no 8, tá bom? Então, temos isso aqui, ó. X sobre 8 é proporcional a Y sobre 5. Temos esses dois... Desculpa, temos essa proporção aqui. E, de novo, né? Ah, professor, como é que eu vou calcular se eu só tenho x e y? Se eu tenho x e y, eu não vou conseguir descobrir nem o x nem o y. Nós temos aqui também uma relação, olha só. Repara só, é nessa relação. X, tá vendo? Ó, x menos y vai dar quanto? Vai dar 6, tá vendo? Ó, tudo isso, x menos y, vou retirar aqui, vai dar quanto? 6, tá vendo? Então, x menos y igual a 6. Então, eu posso usar aqui também aquela propriedade de o quê? Esse menos esse vai ser também proporcional, né? Se eu diminuir o de cima e diminuir os de baixo. Então, olha só, eu botei para cá porque aqui não tem espaço, tá bom? Então, ó, x menos y vai ser também proporcional a quem? A 8 menos 5, que dá 3, tá bom? Só que x menos y eu sei quanto é que dá. Que dá quanto? Dá 6, tá bom? Então, eu tenho aqui uma proporção, ó. 6 sobre 3 também é proporcional a x sobre 8, também é proporcional a y sobre 5. Então, eu posso daqui descobrir o valor de x. Vai ficar assim, então, olha só. X sobre 8, não é isso? É proporcional com quem? 6 sobre 3. Se eu simplificar aqui, não é isso? Por 3, ó, vai dar 1 e vai dar 2, não é isso? Agora, não posso mais simplificar ninguém. Multiplico o cruzado. X vezes 1 dá x, não é isso? Dá x. E 2 vezes 8, né? Dá 16. Então, eu tenho que x é igual a 16, tá bom? Como é que eu faço para achar agora o y? De novo, eu posso usar também a mesma coisa. Falar que y sobre 5 é igual a 6 sobre 3, que eu vou achar o valor de y. Ou eu uso
essa expressão aqui, ó, x menos y igual a 6. Vou usar essa aqui. Vai ficar, então, ó, 16, né? 16 menos y igual a 6, não é isso? Vou passar o 16 para o outro lado, vai ficar 6 menos 16, que vai dar menos 10. Então, menos y igual a menos 10, multiplico por menos, não é isso? Vou achar, então, que y é 10. Então, o x é 16, o y é 10. E esse foi o nosso teorema da bissetriz externa usando proporção. Grande abraço, bons estudos e tudo de bom.